É isso aí, estamos chegando. Essa é uma live muito especial. Uma live. Oi, Mônica. Essa live foi fruto, inclusive, de uma escuta de um dos meus alunos da pós-graduação. A gente vem falando muito sobre liderança, novos modelos de liderança. E recebemos aí uma sugestão de falar sobre liderança humanizada e nada melhor do que trazer alguém que sabe profundamente isso, manda bem demais, é um case de sucesso incrível. Então daqui a pouco ele chega aí, ó, ele aí. Então vamos lá, o pessoal tá chegando, já vou trazer aqui o nosso convidado. O nosso convidado muito especial, eu vou falar um pouquinho do porquê dessa live. Só para a gente começar com a dinâmica da live, a gente vai fazer uma fala. Olá, França! Seja bem-vindo, meu amigo! Boa noite! Como é que você tá, Lucas? Me ouvindo bem É, aí? tá perfeito. Aqui tá perfeito. Vamos ver se o pessoal tá ouvindo você bem aí. Acho que sim. Manda um alôzinho aí, galera. Vão convidando os colegas, todo mundo para participar dessa live. Essa live é um eclipse. É um momento maravilhoso encontrar com você. Realmente, eu quero agradecer primeiro você ter aceitado estar aqui comigo para a gente trocar essa ideia. Eu acho que diferente de muitas pessoas, para falar desse tema, o fundamental é a gente trazer alguém que vive isso diariamente, conseguiu transformar alguma organização de fato. Eu vejo muitas pessoas falando de liderança humanizada, falando dessas transformações, sem ter um lastro de experiência prática nisso. E eu acho que você é um dos melhores cases, uma das melhores figuras que pode representar essa bandeira e trocar uma ideia realmente profunda sobre esse tema. Eu conheço você há muitos anos já tivemos experiências juntos, então eu tenho certeza que hoje vai ser um dia maravilhoso para quem estiver assistindo a gente. Só para falar um pouquinho, França, da dinâmica de como é que a gente vai fazer essa live. É, Manda. eu vou trazer algumas questões tema aqui. A ideia é a gente falar sobre mitos e verdades da liderança humanizada. Eu vou te provocar hoje, viu? A ideia é a gente se provocar juntos. E a gente vai falar por mais ou menos 30, 35 minutos. Depois a gente vai abrir para perguntas. Então, você que está assistindo aí, pode colocar suas perguntas. Eu vou anotando. E aí, quando a gente tiver nos 20 minutos finais, eu vou fazer as perguntas aí e a gente responde. Beleza? Então, eu queria começar já dando a real. Quero saber, França, conte um pouquinho sua história. Conte um pouquinho para a gente quem é você, por favor. Para quem não te conhece, que está aqui, chegou agora, quem é você? Cara, eu sou um menino que nasceu na grande, estupenda, magnífica, majestosa, voluptuosa, maravilhosa cidade de Utinga, na Bahia. Só dá para falar desse jeito, tá certo? Porque a cidade é muito pequena, mas é uma cidade maravilhosa e que eu tenho muito orgulho de ter começado minha história por lá. Tive muitas experiências no decorrer da minha vida, e experiências de vida mesmo, nesse ciclo de vida que eu estou tendo oportunidade, sendo presenteado hoje para estar aqui nesse mundo. E essas experiências foram mostrando para mim o quanto nós, seres humanos, ainda estamos num processo evolutivo. Nós ainda não chegamos lá. Nós ainda estamos partindo do animal para assim nos tornarmos humanos com todos os outros. E a minha história foi passar em algumas grandes empresas, passei em empresas como Ford, Bradesco, Delphi, Kinross, Bahia Pup, que hoje tem outros nomes, né? E nessa história toda me deparei também com uma empresa maravilhosa, que é a que eu estou atuando hoje, que é a Cortsa. A Cortsa, no ano passado, nós fomos apontados como a melhor empresa para trabalhar no Brasil. E eu tenho muito orgulho disso, de trazer esse prêmio para nós, porque ele também representa uma trajetória de transformação, que era uma empresa que tinha 16% de engajamento, um ambiente horrível, todo mundo odiava trabalhar lá, e nós conseguimos fazer, todo mundo eu digo entre aspas, porque 16% tínhamos pessoas que acreditavam naquela época, e hoje nós somos a melhor para trabalhar no Brasil, segundo o Guia Você S.A. Great Place to Work também nos apresentei entre as 150 melhores para trabalhar, mas o melhor de tudo não é isso. O melhor de tudo é o ambiente que a gente tem lá dentro e tudo aquilo que a gente vive todos os dias, uma transformação incrível daquelas pessoas. Então, não é qualquer Acho que esse é pessoa o que. resumo. É um resumo maravilhoso. Você realmente transformou uma organização. A Cortes hoje é uma referência para todos nós. Queremos entender o que é uma transformação empresarial. E eu queria começar falando um pouquinho disso. A gente vem, no aspecto da liderança, passando por ciclos. A gente vem de modelos muito pautados em lideranças coercitivas,
em que o líder ele atuava como um condutor de pessoas e não alguém que inspirava. A grande evolução das teorias e das práticas de liderança, ela já vinha sinalizando que os modelos anteriores, baseados na coerção, eles não sustentavam uma liderança de médio e longo prazo. Eu conheço por experiência própria que esse é um desafio constante no mundo dos negócios, porque tem uma dualidade aí que vive sempre a nos observar, que é a maximização de resultados versus a humanização. Humanização, depois eu quero que você traga a sua visão disso, mas entendendo aí que é colocar a decisão, o impacto das pessoas nas decisões que você toma no universo corporativo. Como foi esse seu movimento? Como é que você viu isso? Porque eu imagino que com toda essa trajetória que você tem, você também passou por esses modelos tradicionais de liderança mais coercitiva, de buscar resultados de curto prazo, de fazer a coisa de uma maneira com uma carga de sofrimento maior. Como foi isso primeiro na sua transformação pessoal? E depois eu quero que você me traga a visão do que é realmente essa liderança humanizada, o que ela transforma, o que ela faz. Bom, de fato, nós tivemos uma trajetória de transformação e era aquela história de ou você transforma o seu ambiente de negócios ou você sai do jogo. E nós fizemos uma grande transformação na Corsa, do ambiente que existia para o ambiente que tem hoje. E, obviamente, às vezes você precisa ir até o fundo do poço. Nós estávamos perdendo muito dinheiro, nós estamos falando de milhões de dólares, todos os anos, e não conseguíamos achar uma causa para aquilo, porque com todas as teorias de negócios e de administração que existem no mundo, nós estávamos fazendo tudo certo. Sim. Mas nós também fomos fazer uma grande pesquisa naquela época, e essa pesquisa nos ajudou a entender que há empresas que estão fazendo a diferença, que mesmo em momentos de crise, conseguem ter uma elevada rentabilidade. E a parte incrível é que as pessoas estavam no centro dos negócios de todas essas empresas. Estão nas melhores revistas do mundo aí, em termos de ambiente de trabalho, e o índice de felicidade no trabalho também faz parte desses negócios. E nós resolvemos fazer uma grande transformação na Corsa, para poder avaliar se isso poderia trazer a empresa para ter oxigênio novamente, né? E realmente, os modelos tradicionais de negócios, aqueles modelos onde a gente fala dos pilares, do cliente, de finanças, de processos, e coloca as pessoas como responsável pela inovação, pela transformação, a gente sempre coloca as pessoas na base da pirâmide, né? É como se fosse abaixo do solo, enterramos os caras lá. Então, quando está tudo bem, está tudo ótimo. Quando não, tenta cavar aqui para ver se você acha os seres humanos dessa empresa. Tio. Né? Você está me ouvindo aí? Porque às vezes tenta entrar uma chamada ou outra aqui. Então, o ambiente é extremamente hostil. E nós começamos a fazer a transformação. Nós fomos buscar as teorias de engajamento. Só para você ter uma ideia, Lucas, de 2000 até hoje, 50% das empresas que constam na Fortune, estou falando das 500 maiores do mundo, 50% desapareceu do mapa. Cara, a gente, de 2000 até hoje, aí quando eu vi aquele índice, eu fui verificar se isso era verdade. E é real, e as empresas têm estruturas maravilhosas, têm práticas de auditoria, de compliance, tudo funcionando muito bem, mas desaparecem. E o que estava deteriorando as empresas? O que, na nossa opinião, deteriorava as empresas? É a sua alma interna. São as pessoas internamente que se cansam daquele ambiente hostil e na hora que você mais precisa, como por exemplo o momento da crise que nós estamos vivendo hoje, essas pessoas revoltadas, eles largam a empresa definha. Então, nós precisávamos fazer uma transformação. E nós entendemos que nós poderíamos fazer isso de duas formas. A primeira delas seria mudando o estilo de liderança. O modelo de liderança precisava ser diferente e a gente foi pesquisar muito e identificamos um modelo chamado liderança humanizada. E a liderança humanizada, na essência, ainda não está nem em prática, ainda vou escrever sobre isso. Essa é uma parte legal que eu vou contar para todo mundo hoje. E o segundo ponto é, os nossos processos não podem ser processos irreais, esses processos que saem copiando Ctrl-C, Ctrl-V de outros lugares para trazer para dentro da nossa empresa. Os nossos processos precisam ser processos que realmente estejam conectados com as necessidades das pessoas em todo o nosso ecossistema. Então, mexer nessas duas coisas se tornou fundamental e a gente definiu 5 pilares para poder fazer a gestão da Corsa. Então, uma boa liderança, construindo um futuro melhor, ajudando as pessoas na transformação da vida deles, ajudando as pessoas a evoluírem como seres humanos, e os processos bem estruturados foram fazendo a grande diferença.
Acho que começa por aí a nossa história. Depois eu vou falar de liderança humanizada em si, né? Tá, mas uma coisa que eu imagino que você tenha sofrido bastante é que essa transição de consciência para esses novos modelos não foi algo fácil de ser, de construir uma coalizão dentro da organização. Como é que isso foi construído? Porque você deve ter muitas barreiras aí a esse tipo de pensamento, que é o que eu vejo muito na prática, né? Muitas pessoas ainda com a mentalidade, ó, precisamos garantir a hierarquia, precisamos hierarquizar mais, precisamos de líderes fortes. Como é que foi essa compra da ideia? Como é que você se fundamentou para isso? E é realmente incrível isso, porque as pessoas são resistentes à mudança, porque as pessoas se prendem nas suas próprias crenças. Sim. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem na nossa transformação em tudo aquilo que a gente quer fazer. E o segundo ponto, além das pessoas serem resistentes à mudança, as pessoas também desenvolvem um protocolo de diálogo sobre negócios que é como se ninguém pudesse quebrar aquela linguagem, sabe? A linguagem tradicional dos ambientes de negócios. Então, como é que nós fizemos a mudança? Primeira coisa é você precisa ter consciência, isso, até o André colocou aí, crenças limitantes, são as nossas crenças limitantes. E a primeira coisa é você precisa ter consciência de que você não vai ter todo mundo com você desde o início. E não adianta você fazer uma palestra, alguma coisa e falar, gente, a partir de hoje tudo mudou. E aí no dia seguinte vai estar tudo transformado na sua organização, porque também não funciona. Nós definimos que nós iríamos ter 3 pilares base de adquirir a confiança das pessoas. E esses pilares eram, o primeiro deles era coerência. A gente iria falar e a gente iria ter o comportamento adequado com aquilo que a gente estava ditando para construir esse futuro. Nós não éramos ainda, mas já precisávamos mudar o nosso comportamento para poder apresentar isso para as pessoas. O segundo ponto era a empatia. Nós precisávamos ouvir tudo que as pessoas precisavam nos dizer, com o coração aberto, com muito amor saído de dentro de nós, porque as pessoas tinham fórmulas e soluções que nós não imaginávamos que eles poderiam entregar para nós. E foram as pessoas que fizeram a transformação na Corsa. Não fui eu, não foi o presidente, não foi nenhum dos grandes gestores. As pessoas resolveram acreditar e fazer a transformação. Porque quando a gente começou a ouvir cada um deles, eles traziam elementos que prejudicavam o processo de trabalho, dificultavam as ferramentas, coisas nesse sentido. E aí, quando nós começamos a mudar, dando resposta àquilo que eles traziam para nós, eles falaram, opa, esses caras estão falando a verdade. Então, um grupo de líderes que ouvia com empatia já começou a fazer a grande diferença. E o terceiro elemento desse pilar para a confiança foi a consistência. Ou seja, não adianta você fazer hoje, aí amanhã chega um problema e você deixa de fazer. Porque tem empresas por aí que ficam falando, né? Aqui todo mundo é uma família. O Thomas Eck Schmidt disse para mim uma vez, tem empresas que dizem, aqui todo mundo é uma família, mas no dia que dá uma bomba, manda um monte de gente embora. Ou seja, aqui todo mundo é família, mas na hora que falta dinheiro, põe os filhos para a rua, né? Não funciona assim a família, né? Então, vamos ter coerência e vamos saber que quando as coisas difíceis acontecerem, nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos garantir que as pessoas vão entender que aquilo é consistente, que a gente fala no momento da felicidade, também no momento da dor, nós somos as mesmas pessoas. E esses foram os passos para começar a trazer alguns líderes junto com a gente e trazer as pessoas junto com a gente. Eu imagino que deve ter sido uma batalha, porque esse tipo de mindset, esse tipo de pensamento, esse tipo de estrutura requer um custo também, né? Não é barato, né? É caro, né? O custo de fato é o custo emocional da transformação. Sim. Porque quando você tem a maioria das pessoas que não acreditam em você, todos os dias você vai encontrar pessoas, que aqueles são os desengajados, que a gente chama de terroristas da organização, que vão falando para você, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí você contrata um cara novo para te ajudar, já encosta um terrorista desse e fala para ele assim, cara, você é maluco, você veio para cá, você veio trabalhar no inferno, daqui a pouco você vai conhecer seu chefe, é o diabo. Coisas mais ou menos nesse sentido, entendeu? Então, o que ocorre é a sua energia no começo para fazer a transformação. Mas se tem uma coisa que a gente não pode abrir mão, é daqueles que começam a acreditar em você. Abrace essas pessoas. Os que se aproximam, você precisa ter o radar ligado para saber quais que já estão com você. Porque você abraça essas pessoas, vai junto com eles, começa a desenhar os projetos com eles, e aí cada dia eles vão trazendo mais pessoas. Porque senão eles estão falando para os outros, venham, ajuda aqui que vai dar certo e tal. E aí, para você ter uma ideia, no primeiro ano, o indicador que a gente teve foi em 2011. Em 2012, quando a gente achou que ia demorar 5 anos para fazer a transformação e demora para você consolidar a cultura, no ano de 2012 a gente já atingiu o break-even na empresa.
Ou seja, deixamos de perder dinheiro. Sim. A partir daí, a gente já fechou o resultado para uma conta positiva no nosso custo operacional. Isso significa que todo mundo começou a ajudar. E aí, poxa, os pilares começaram a funcionar de uma maneira legal, e os líderes começaram a fazer a transformação de uma maneira muito legal também. E você pôde ter evidências concretas de que isso dava resultado, né? Eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas perguntam, porque... né? Como é que eu vou ter essas métricas? Porque nós definimos que nós iríamos atuar, em todas as nossas iniciativas, nós iríamos atuar com 5 pilares-chave. O primeiro pilar a gente chamou de inspirar. Era a nossa capacidade de ouvir as pessoas e de argumentar, de conversar com as pessoas para construir o longo prazo. Todo mundo precisava acreditar em um sonho, nessa transformação que nós iríamos fazer. E quando eu falava, nós seremos a melhor empresa para trabalhar no Brasil, tinha a galera que falava, esse cara é louco, velho. Esse cara é doido, meu chefe é o cão. Né? E aí... Mas aos poucos isso foi mudando. Ousado, né? Você é um cara muito ousado, né? E é verdade, é verdade. Então você precisa ajudar as pessoas a sonharem, cara. A sonharem nas suas próprias vidas, naquilo que eles podem realizar. Então, um dos elementos que foi chave para todos nós foi transformar a nossa grande missão no propósito. Nós descobrimos que o nosso produto, ele reforça borracha. Hoje já não é mais só reforça borracha, a gente reforça o setor de construção, da aeronáutica, uma série de coisas. Nós já estamos em várias outras áreas, porque nós entendemos que o nosso talento era reforçar. E olha que coisa interessante, nós falamos, mas o que a gente faz nessa empresa todos os dias? A gente reforça vidas. Porque quando um ser humano se encontra com outro ser humano, não tem jeito, tem uma transformação. Na hora que eles se separam, um leva um pouquinho do outro. E aí, cada encontro que a gente vai tendo, vai ter momentos agradáveis, momentos mais difíceis, mas a gente vai lapidando um ao outro. Sim. A melhor forma de desenvolver seres humanos é ampliar a consciência dele para ele notar que o convívio com o outro, os desafios desse convívio, as nossas diferenças fazem com que a gente possa ter evolução. É a escada da nossa evolução. E falar sobre isso com as pessoas foi fundamental. Aqui na nossa empresa, nós reforçamos vidas. E nós vamos fazer a diferença para reforçar vidas. Eu vou dar um exemplo para você. Sim. Só para ilustrar, para as pessoas entenderem. Certo dia, alguém falou para mim assim, cara, você sabe o que é entusiasmo? O que é entusiasmo? Ah, entusiasmo é o Deus dentro de si. Falei, cara, olha que coisa louca. Aí eu saí falando para todo mundo lá na PAN. Cara, a gente precisa resgatar o entusiasmo das pessoas. Por quê? Porque se é o Deus dentro dele, todas as vezes que eu tenho um diálogo com alguém, que eu tiro o entusiasmo dele, eu estou tirando energia vital. Esse cara ele vai viver menos por minha culpa. Então nós precisamos entregar energia vital para as pessoas. Como é que a gente vai fazer as pessoas terem entusiasmo para viverem os seus sonhos de uma maneira incrível? Esse conceito de entusiasmo em si começou a fazer uma grande epidemia, uma grande mudança dentro da organização. Como é que a gente traz o entusiasmo? Porque, cara, ninguém sai de casa querendo fazer um trabalho errado. Ninguém sai de casa querendo entregar um trabalho porcaria. Todo mundo sai querendo ter sucesso, querendo fazer coisas incríveis. O problema é que quando ele chega no ambiente, se o ambiente não estiver estruturado para poder acolher toda aquela energia positiva do cara e permitir que ele faça um trabalho espetacular, ele vai perder aquela energia, vai dissipar, vai embora no mundo. Então, como é que a gente ajuda as pessoas a viverem as melhores experiências da vida deles dentro do trabalho? Porque o trabalho é a principal fonte de transformação do ser humano. Nós ainda vamos perceber isso, porque nós saímos de um regime de lá de trás, da escravidão, e eu não estou falando da escravidão dos negros, eu estou falando que a escravidão vem das guerras, vem do ano zero, 400 anos antes de Cristo. O trabalho ele era só de batalhas. As pessoas iam lá e exploravam os outros. Hoje a gente tem a possibilidade de parar com a história da sobrevivência e colocar as pessoas para viverem no trabalho, não sobreviverem do trabalho, porque o trabalho foi concebido como é um lugar que eu vou e depois eu volto para a minha vida. Não, cara, o trabalho é o melhor lugar da sua vida também. Como é que você leva a sua vida para lá e vive essa jornada, né? Então, ajudar as pessoas nessa consciência fez uma grande transformação. Você falou lá atrás sobre um dos pilares que era a coerência. E eu imagino que... É verdade. Porque a coerência... Só que eu estava falando dos 5 pilares de gestão e eu não falei, né? Verdade, eu pisei na bola aí. O primeiro pilar é inspirar. O segundo pilar é desenvolver. Eu preciso desenvolver as pessoas. Ajudá-los a entender que dentro de uma organização, todos os dias nós temos uma plataforma de desenvolvimento.
com treinamento, com relacionamento, com mentoria, seja lá o que for, nós precisamos desenvolver um ao outro. O terceiro pilar é cuidar. E cuidar eu não estou falando de dar benefícios para as pessoas, não estou falando de dar salário, não. Estou falando de mais do que isso. Estou falando de dar respeito, tratar o ser humano como ele deve ser tratado. E uma das críticas que as pessoas me fizeram é: os líderes aqui não dão bom dia. Eu descobri que davam. Davam bom dia, mas davam bom dia por educação ou por obrigação. Aquele bom dia, bom dia, bom dia. Isso não é bom dia, meu irmão. Bom dia é um negócio espetacular. Você quer que a vida do cara seja incrível. E aí nós começamos a trabalhar os nossos líderes para que eles levassem essa energia para as pessoas através do bom dia. Isso é o cuidar. O quarto elemento é o de agradecer. É ser grato a tudo que acontece. Às vezes vai dar errado, sim. Mas o que nós aprendemos com isso? Nós vamos ter gratidão com tudo aquilo que vem. Porque é o nosso processo evolutivo. Às vezes nós vamos falhar. Na hora que falhou, como é que a gente abraça um ao outro para a gente poder sair mais forte dessa e coisa e tal. No final, a gente tem que compartilhar. Como é que a gente compartilha essa nossa experiência, tudo que a gente faz, para poder seguir na linha com todo mundo? Entendeu? Então, esses são 5 pilares. Vou repetir eles. Ó. Inspirar, desenvolver, cuidar, agradecer e compartilhar. Uau. Todas as nossas ferramentas de gestão foram em cima desses 5 pilares. E me diga uma coisa. Como é que vocês trabalharam essa comunicação com as pessoas para que tudo isso tivesse... Eu imagino que não foi algo uniforme, foi acontecendo, vocês foram criando núcleos e as coisas foram crescendo. Como é que foi essa comunicação? Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade. Nós trabalhamos muito intensamente um negócio que todo mundo está falando hoje em dia, mas que é muito forte, algo chamado endomarketing. Porque a gente sempre pensa na comunicação, comunicação com o cliente, comunicação com o mundo inteiro, mas você precisa ter a certeza de que todos dentro da sua organização entenderam a mensagem. Então, crie canais garantindo o entendimento de todas as pessoas. E não abra mão de ter o líder como principal interlocutor. É ele quem vai passar a principal mensagem, é ele quem vai levar a maioria das mensagens. Então, presidente, sim, tem vários encontros com as pessoas, é muito legal. Nós temos vários canais de comunicação, murais, uma série de coisas muito bacana, mas o líder vai lá para frente para poder dar a mensagem para as pessoas o tempo inteiro. É ele que é o grande responsável pelo desenvolvimento daqueles seres humanos. E na hora de fazer também o reconhecimento, a gente faz o reconhecimento sempre público. Por exemplo, quando a gente tem algo muito legal para poder comunicar para o pessoal, que a gente conquistou alguma coisa muito legal, a gente vai lá para a portaria, a liderança vai para a portaria receber as pessoas, cara. Já teve um dia que a gente serviu mingau, já fizemos um monte de coisa legal. Na portaria. Por que na portaria? Porque é onde passa todo mundo. A gente vai para o refeitório, a gente conversa com todo mundo, a gente está nos lugares das grandes aglomerações. Agora está difícil para a gente, porque é tudo na tecnologia hoje em dia. Né? Está difícil por causa do Covid. Mas, cara, a gente sempre busca o caminho de entrar em contato e levar a nossa essência para todo mundo. Todo mundo precisa ter informação. Então, se eu tenho algo que é para contar para todo mundo, vou lá na portaria e todo mundo que chega eu conto para ele. Aí você fala, mas você é maluco? Vai demorar horas para você fazer isso. Cara, mas se os caras são o meu principal patrimônio, se os caras são aquilo que mais importa na minha organização, eu tenho mais que passar horas com eles, cara. Esse é o momento primordial. Entendeu? E os líderes, eles compram isso de uma maneira incrível. Eles comunicam tudo, tudo. A gente fala de coisas boas, fala de coisas difíceis, a gente fala sobre tudo que precisa falar. Se deu lucro, a gente fala que deu lucro, distribui, é assim que funciona. Então, vocês trabalham muito com essa transparência da comunicação, né? O que tiver que falar tem que ser dito. Perfeito. O que tiver que falar tem que ser dito. Então, porque nós tivemos um período muito difícil, porque quando a gente estava sem dinheiro, cara, a gente precisava dizer para as pessoas, cara, tá sem dinheiro, tá assim, tá assado, e a gente falava para as pessoas, a gente falava, mas nós vamos mudar esse cenário, juntos. Quando começou a reverter o negócio, tem empresa que fala, não, agora eu não vou falar para os caras, senão os caras vão querer parte desse dinheiro. Mas não é justo? Cara, é justo. Se começou a dar dinheiro, cara, agora está dando dinheiro, a gente está pagando as dívidas, e a gente diz, cada dívida de banco que a gente pagava, a gente contava para as pessoas. Olha, nós pagamos tais dívidas assim, assim, assado, diminuímos nosso nível de endividamento, coisas nesse sentido, sabe? Com muita transparência. O presidente, ele é incrível, cara. Ele é incrível, cabeça aberta, conversa com todo mundo. E não é aquele negócio de portas abertas, porque eu tenho portas abertas. Não, a galera vai e invade mesmo, é por aí e tal. Mas invade para tomar café, para falar de coisas boas. Não é assim, eu vou lá reclamar.
as pessoas querem participar. E quando eles falam para a gente alguma coisa, é para contribuir mesmo. Pô, vocês estão fazendo cagada nisso, cara. Vocês pensaram, pô, não tinha visto não, cara. Vamos acertar esse negócio, entendeu? Você falou uma coisa agora aí que me levou a refletir na seguinte questão. Tem um autor que eu adoro chamado John Kotter, e ele fala sobre gestão de mudança. Tem um aspecto que ele chama de coalizão administrativa, que é você ter pessoas com poder de posição, mas que influenciem toda a estrutura de uma organização. Muitas pessoas que estão vendo a gente têm esse ímpeto, têm esse desejo, mas não conseguem ter essa voz ou essa abertura. Você falou que o presidente comprou a ideia. Como que você poderia dizer para essas pessoas que corroboram desse pensamento, acreditam nisso, têm muita vontade de fazer, mas vão esbarrar nessas políticas corporativas de nível gerencial? Ah, mas tem um diretor que não aceita isso e tal. Como é que você vê isso? E até na sua história, como é que foi? Eu conheço a sua história um pouquinho e eu sei o quanto você é combativo nessas horas, como você não deixa de falar as coisas que precisam ser ditas. Então, eu queria saber de você, como é que é isso? Como é que funciona isso? E que dica você poderia dar para as pessoas que estão passando por isso? Nós vivemos algumas crenças de que o líder ele é alguém que tem que colocar alguém para fazer algo muito mais de alguma coisa. Isso está errado, ok? Líder, para nós, é muito diferente. O líder está lá porque ele precisa ajudar as pessoas naquilo que é o desenvolvimento da sua essência. Todo ser humano está aqui nesse mundo para crescer intelectualmente e moralmente. O líder precisa facilitar isso e dar ferramentas para que a pessoa possa fazer o melhor trabalho que ele puder quando ele desenvolve esse intelecto e essa moral. Porque o intelecto vai fazer com que ele faça coisas melhores e a moral que essas coisas sejam voltadas para o bem comum. Esse é o importante desse líder. E uma das coisas que nós desaprendemos foram todas as ferramentas que nos ensinavam sobre liderança, que de fato, Lucas, eram ferramentas de gestão. Fazer os recursos funcionarem. Sim. Liderança não é isso. Liderança não é isso. Eu aprendi na minha vida, em todos os núcleos que eu caminho, que liderança é algo muito maior. Liderança não sou eu que determino quem é o líder. Eu não posso chegar num ambiente e falar, a partir de hoje, Lucas é o líder de vocês. Não é. A liderança é um negócio conquistado. Então, a grande transformação dos nossos líderes foi essa. No dia que eles caiu a ficha de cada um deles, que eles entenderam que ninguém ali era nada, se as pessoas não se reconhecessem como tal. Entendeu? Então, a liderança é isso. Você quer ser um líder? Então, seja reconhecido como tal. Inclusive, o dia que você pisar na bola como líder, o cara deixa de te reconhecer. Portanto, liderança é algo transitório. Então, essa inspiração e quebrar os modelos mentais, os paradigmas que os nossos líderes têm, de que é usar ferramenta ABC, fazer isso, tal. Sim, tudo isso ajuda. Sim, liderança visionária é muito bom, o coaching é muito bom, todas essas coisas são maravilhosas. Mas se você não tem o ser humano dentro de você, a sua essência de querer contribuir para a vida de outro ser humano, esse movimento de caridade com outro ser humano, você não chega a lugar nenhum, cara. Então, no dia que os nossos líderes entenderam isso, entenderam que o papel deles era muito maior, era transformador na vida das pessoas, não de colocar as pessoas para trabalhar e dar resultado, e quando eles transformam a vida das pessoas, as pessoas dão um resultado espetacular, porque eles são seres incríveis, e aí tudo começou a mudar. Então, a minha dica é essa. Sim, treinem os seus líderes muito, treinem técnicas para eles poderem fazer o trabalho deles de uma maneira incrível, porque a gestão é importante. Mas treine também eles, né? Ou melhor, não apenas treine, mas ajude eles a terem a consciência de que o papel deles é além de uma técnica que eles aplicam. O papel deles é com o ser humano. Porque tem muitos lugares por aí que diz o seguinte, é o líder, coisa e tal, e o cara diz, eu odeio gente, gente é um negócio... Rapaz, se você já começa com esse discurso, não é aqui que vai dar certo. Primeira coisa que você tem que aprender é que o nosso papel como ser humano é contribuir com outro ser humano. Não é verdade? E no âmbito executivo, você sentiu resistências? Porque às vezes você tem outros diretores. Tive algumas. E tal. Tive algumas resistências, sim. Nós fechamos um time coeso. As resistências aconteceram. Tem gente que pergunta, mas você teve que trocar algumas pessoas? Sim, mas não foi assim, já cheguei trocando. Nós trabalhamos com as pessoas, explicamos, demos as mesmas oportunidades para todas as pessoas para abrirem suas mentes sobre o seu papel dentro daquela organização. Vai passando o tempo, as próprias pessoas começam a entender que aquele ambiente não é mais dele.
Aquele cara que sai de casa todos os dias para reclamar dentro de um lugar, ele chega lá e ele vai reclamar, os caras falam para ele, cara, para, meu irmão, você é... Aí o cara começa a entender que aquilo ali não conversa mais com ele. Aí Aham. os caras começam a pedir para sair, sabe? Alguns Sim, pediram sim. para sair, falaram, cara, eu estou precisando ir para outros lados. Então, inclusive, quando alguém pede para sair lá dentro da Cortes, eu falo, massa. E tem gente que tem aqueles climas, o cara vai sair, coisa e tal. Não, cara, o cara vai sair. Se ele é bom, ele vai levar nosso DNA para algum lugar. Se o cara Sim. não está contente com a gente, é melhor que ele leve os valores dele para outro lugar. Eu não tenho Uhum. essa crise de segurar todo mundo comigo, não. Vai ficar com a gente aqueles que realmente estão interessados em viver essa experiência incrível, sabe? É um Sim, modelo sim. de negócio. Então a gente vive claramente os nossos valores. Vou voltar naqueles 3 pontos: coerência, empatia e consistência. Então, na hora Uhum. que o cara vem e apresenta e ele fala com a gente precisa ter coerência no que a gente acredita, né? Então não dá É, para, vou mudar porque fulano é um cara retado, dá muito resultado. Não, ele vou vai dar deixar ele. resultado em outro lugar, porque aqui nós vamos dar resultado de uma outra maneira, o resultado é leve, as pessoas vão para casa todos os dias bem. E eu aprendi um conceito muito interessante. O papel do líder, o principal papel do líder, sabe qual que é? As Sim. pessoas vão para casa todos os dias. O papel do líder é fazer com que elas sonhem voltar no dia seguinte. Entendeu? Boa, essa foi legal, hein? Gostei. Deixa eu tirar uma dúvida já nesse aspecto aí. Você deve ter vivido experiências, ilustrando o que você acabou de falar, de pessoas que eram técnicos maravilhosos, o cara era a mosca branca de determinado conceito no planeta Terra, e por questões de estrutura organizacional, esse cara chegou numa posição alta na organização. Mas o cara não gosta de gente, não é a dele, só que vai passar por ele. E você já deve ter visto isso muito acontecer, você acabou de ilustrar que você vai deixando que isso apareça naturalmente. O que mais você poderia dar de dicas para pessoas que estão enfrentando essa dificuldade, que eu acho que é bem comum até? Tem um ponto que é, existem atividades que você pode conduzir, gerenciar uma atividade que ela é técnica, que não precisa de seres humanos. Mas Sim. numa organização como a nossa, eu prefiro dizer para as pessoas o seguinte, cara, obviamente nós vamos dar vários feedbacks, orientações, falar sobre aquilo claramente com a pessoa. Porque tem um conceito que é, não adianta você ser bom se isso não serve para nada. O que é isso? Não adianta você ser bom se não tem o ato de servir outro ser humano. Tudo que a Entendi. gente produz numa empresa, sendo processos, produtos ou qualquer movimento humano, ele serve para outro humano. O dia que esse Ah, produto não serve para outro humano, os caras não compram. O dia que o serviço não serve para outro humano, os caras não te procuram. E o dia que você não serve para outro humano, todo mundo te joga para longe de você. Então as uhum. pessoas precisam entender que nós, na essência, e aqui eu não estou falando de ser extrovertido ou introvertido, você tem Sim. personalidades diferentes. Mas as Uhum. pessoas precisam rever as suas crenças e saber que o ser humano está aqui para servir ao outro. Sim. Então, se o meu trabalho, se o meu movimento não serve um outro, ele não serve para nada. Se não serve para nada, nessa organização não tem espaço para ele. Entendeu? É Uhum. pesado o que eu estou falando, mas é uma forma da gente dizer claramente para as pessoas quem deve estar lá. Há Uhum. muitas pessoas que não querem, falam, isso eu não acredito, esse não é o modelo. Então, você vai É. trabalhar naqueles negócios, naquelas empresas que vão continuar desaparecendo, porque 250 das maiores da Fortune já desapareceram. Imagine as menores. Então, Imagina o menores. samba da troca de cadeira de empresas é muito grande. Cada nova empresa que surge, ela surge com uma nova consciência. Uhum. Saíram empresas do mercado para entrar empresas como Google, Microsoft, enfim, Cordsa, e é assim que é. Assim que é. Você falou uma coisa que mexe muito comigo e é uma coisa que eu levo para todos os programas que eu faço, que é a questão da coerência. O líder precisa ser coerente. E essa coerência ela requer um nível grande de autoconhecimento e um esforço pessoal muito grande, porque hoje em dia a gente vive a era da expressividade, a era de quem sabe falar, a era da comunicação. O difícil é ser coerente com a sua prática. E eu acho que isso é com a sua fala, né? Eu acho que isso é um exercício diário. Como é que você conseguiu transferir isso para os seus líderes, assim, no dia a dia? O quão difícil é garantir esse walk the talk, ser o que você fala, ser o que você prega, num cenário que, por exemplo, o cara sai da fábrica, vira esquina, está num ambiente de violência, de agressividade, cada um por si. Esse é um grande desafio, né? Quando a empresa ela é meio que uma ilha dentro de ambientes que são muito agressivos, complexos, difíceis. Como é que vocês atuam e como é que você pensa isso? Obviamente, eu não consigo resolver todo o problema da sociedade que está em torno de nós.
mas uma crença muito forte. Por isso que eu digo que esse propósito de reforçar vidas, que é o que a gente acredita que é o nosso papel lá dentro, todos os dias a gente vai lá para aquela fábrica para reforçar vidas. Mas, para garantir que essas vidas estejam juntas todos os dias, a gente também faz alguns produtos e serviços maravilhosos para poder ter a receita para a gente continuar reforçando vidas. Então, sabemos que quanto melhor for aquilo que a gente entrega para o mundo, quanto mais admirável for, maior é a chance da gente ter sucesso e continuar juntos fazendo o nosso papel, trazendo mais pessoas para atuarem junto com a gente e também levando para a comunidade, através dos nossos familiares, de outras pessoas, de quem a gente pode ajudar, de quem a gente pode trabalhar dentro de um ecossistema do nosso processo de produção, onde outras pessoas são beneficiadas. E esse processo de tratamento não está só para a Córdica. Ele é para todas as empresas dentro do nosso sistema, porque não adianta o meu profissional que está lá dentro ser bem tratado e aquela pessoa que trabalha teoricamente numa empresa fornecedora, simplesmente porque ele tem uma competência diferente para entregar para a sociedade, a gente tratar de maneira diferente. Não, lá dentro, todo mundo vive o mesmo ambiente, o mesmo contexto. Nós trazemos todos os nossos parceiros para esse processo de evolução. Então, acreditar nesse potencial de que essas pessoas podem ser pessoas melhores para a sociedade é o nosso papel. Porque eu sei que a sociedade não está pronta ainda, mas quanto mais nós crescermos nas nossas unidades de negócios, com pessoas como essas, que a gente entrega para a sociedade todos os dias, além do produto, eu entrego seres humanos. E se esses seres humanos são melhores, eles vão levar esses mesmos valores para sua família, para os seus filhos, para outras pessoas, e mais pessoas vão querer estar dentro da Córdica. E é engraçado que para estar dentro da Córdica hoje, você precisa mostrar que você já vive esses valores na vida. Porque o nosso processo de recrutamento, e você sabe disso, é um processo vivencial. E a gente quer saber se as pessoas já vivem esses valores, se eles já transpiram isso no dia a dia. Então a sociedade já começa a se moldar para querer ocupar lugares em empresas como essa. E a gente também faz o quê? A gente leva para outras empresas um pouco das nossas práticas. Nós temos portas abertas. Estamos fechados agora só por causa do Covid. Mas qualquer empresa que quiser nos visitar, pode ir lá, cara. Tá tudo liberado. E a gente vai contar o segredo, sim. Eu entrego um manual das nossas práticas, numa boa. Eu não tenho segredo com ninguém. Porque quanto mais empresas, quanto mais profissionais foram beneficiados com ambientes como esse, melhora o meu entorno. E eu tenho o melhor potencial de atração de talentos, melhor potencial de atração de seres humanos com um nível de consciência mais evoluído. É isso que a gente precisa oferecer para a sociedade. Melhorar o nível de consciência. Por quê? Com o nível de consciência que nós temos hoje, nós criamos todos esses problemas que nós vivemos hoje. Para resolvê-los, a gente precisa ter uma consciência mais elevada. E aí a gente faz trabalhos como esse. Eu sei que você também pensa muito nisso todos os dias. Você, com o pessoal da People, trabalha com projetos incríveis de desenvolvimento humano. Para quê? Para desenvolvermos o melhor nível de consciência, para que as pessoas possam entregar pessoas melhores para a sociedade. Entendeu? O dia que a gente entender que o nosso papel é esse... Eu acho que as pessoas precisam ouvir mais isso, a gente precisa propagar mais isso para que reverbere, sabe? Eu tenho uma questão que eu tenho refletido nos últimos dias, que é o seguinte: a gente está vivendo essa pandemia, a pandemia ela tem um impacto socioeconômico muito forte. Esse impacto socioeconômico pode ligar aí alguns botões de sobrevivência para muitas organizações. Quando se liga esse botão de sobrevivência, o meu medo, o meu receio é que muitas organizações e líderes façam com que a balança penda mais para, de volta, uma maximização de resultados versus o cuidado com as pessoas. Como é que você vê isso? Você vê isso como um risco potencial? Ou você acha que não, que o que vai sobreviver realmente são as empresas que estão já no caminho da humanização? Eu fico assim, sofrendo um pouco, tentando ver, olha, vai diminuir o emprego, então as pessoas vão se submeter mais, as pessoas vão aceitar alguns trabalhos que antes não aceitariam, e aí talvez a gente corra o risco de dar luz de novo a esse estilo de liderança mais coercitivo e tal. O que você acha disso? Cara, eu tô com uma teoria muito doida ultimamente. Talvez a gente vai perder todo mundo da live aí, mas é o seguinte, né? Nós temos escutado muitos discursos sobre a economia. A economia, economia, economia. E eu tenho dito para as pessoas o seguinte: eu posso estar muito errado, mas até agora só estão morrendo pessoas e empresas. Eu não vi ninguém enterrar um caixão de dólares ainda. Se enterrou, eu quero saber onde está, porque eu vou lá buscar. Ou seja, o dinheiro do mundo continua aí. Ele só passa de uma mão para outra, ou alguém guarda. Tá certo? Mas o dinheiro do mundo continua aí. Ninguém está queimando o dinheiro. O dinheiro continua disponível, os trilhões de dólares, os trilhões de euros que tinham espalhados no mundo continuam por aí. A questão é,
Nesse momento de pandemia, nós estamos nos deparando com uma grande reflexão, Lucas, que é o seguinte: quem está atraindo mais recursos? De quem que o dinheiro está mais próximo? Daqueles que estão com a atividade mais próxima do ponto vital para o ser humano. Tudo aquilo que vai distanciando nessa régua começa a ficar mais escasso. Então está na hora da gente fazer uma revisão do direcionamento dos nossos negócios. A pergunta é, no meu negócio, quanto eu estou servindo à humanidade, que mesmo nos momentos difíceis, a humanidade precisa de mim. Entendi. Então, é claro, tem muitas pessoas falando, agora precisa do dinheiro, tem gente que vai morrer de fome. Eu falo, cara, mas será que esse cara dava comida para todo mundo? Não dava. Uhum. Quem vai morrer de fome? É o negócio dele, porque é o seguinte, tem um monte de gente que já estava com fome e eu ainda estou vendo essas pessoas com fome. Ele não está indo lá hoje para resolver. E se o negócio dele é voltado para alimentos, quanto que ele já distribuiu para as pessoas para ajudar as pessoas a passarem por esse momento de crise? Porque se ele tem fazendas para colher uma série de coisas, é a hora, meu irmão. É a hora da gente passar pela crise, é a hora de você entregar um pouquinho de você. Eu vejo vários acordos, são empregados abrindo mão de uma parte do salário, as empresas abrindo mão da parte de alguma coisa, o governo, está todo mundo abrindo mão, mas tem gente que não quer abrir mão de nada. E essas pessoas realmente, cara, vão puxar a corda no pescoço e vão desaparecer. Porque esse modelo de se fazer negócios não serve mais para a sociedade. Nesse momento, nós estamos realmente sabendo quem tem um propósito para transformar a vida das pessoas, ou seja, pessoas que vivem para um propósito, e tem outros que tinham um propósito para poder viver dele. É uma diferença enorme, cara. Quem vive para uma causa e quem criou uma causa para viver dela. Nessa hora, aqueles que vivem por uma causa, eles estão aí, estão colocando o máximo pela causa deles. Então, ainda acho que o nível de consciência vai ser muito mais elevado depois que a gente passar por tudo isso. Eu sei que é difícil, sei que nós estamos aí vivendo cenário econômico muito difícil, mas, cara, parece que tem que ir até o fundo do poço para a gente entender que não dá mais para fazer do jeito que a gente fazia antes. Uau! Demais isso aí. Vamos abrir para algumas perguntas agora, França? Vamos ver aí quem quer perguntar alguma coisa. Eu acho que tem algumas perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui. Qual é o papel do RH com os empregados nesse período que estamos vivendo no Covid? Você acredita que esse modelo conseguiu um empenho de 100% dos empregados? O que vocês fizeram que é diferente de outras empresas? Dentro da corda, essa discussão hoje é o seguinte. Você tem um modelo que é antes do Covid e tem gente falando que nós vamos ter um modelo depois do Covid, que é o futuro. Mas o futuro, ninguém vai pedir de qual... terminou o Covid, aí você vai ligar para o Disque Pizza e fala, me traz o futuro aqui agora que eu vou viver esse negócio, tá certo? É a hora do RH fazer o grande papel de transição para transformação. Esse é o nosso papel. Entender para que nós estamos dentro da organização e nós estamos dentro da organização para servir as pessoas, servir todas as pessoas. E como é que nós estamos cuidando das pessoas que estão em casa, das pessoas que estão em férias, das pessoas que estão com seus contratos suspensos? Como é que nós estamos servindo todos os seres humanos? Nós estamos sendo RHs processuais, de seguir protocolos, ou nós estamos sendo RHs de ajudar as pessoas na transição para um novo modelo? Que pode vir uma série de coisas, pode vir novos modelos de contrato de trabalho. Eu costumo dizer que a história da reforma trabalhista, ninguém tinha implantado coisa nenhuma. Agora todo mundo começou a implantar um monte de coisa, só começou a funcionar o negócio agora, depois de alguns anos. Por quê? Porque agora é hora de você ser bastante criativo para ajudar os negócios a serem fortalecidos, junto com as pessoas. Então, como é que o RH se torna esse RH servidor para a organização, para ajudar a fazer a transição para o novo modelo do futuro? Nós vamos desenhar isso. Juntos nós vamos desenhar isso. E o nosso papel é, vamos parar de repetir ferramenta que não gera valor para as pessoas, para a gente colocar novas ferramentas em prática para poder gerar valor para as pessoas. Por exemplo, antes eu inspirava as pessoas com o presidente fazendo um bate-papo com todo mundo. Agora não dá mais. Como é que eu vou fazer agora? A tecnologia, de que maneira, o que eu tenho que levar para as pessoas terem acesso? Esse é as nossas perguntas são essas. Com esse novo contexto, como é que a gente faz as coisas que a gente fazia antes redesenhadas? E eu acho que você trouxe na fala anterior também o fundamental, né? Garantir o essencial, que é o que a gente está se reconectando agora, né? Outra pergunta. É isso aí. Qual o maior desafio das organizações durante e pós a pandemia em relação ao maior ativo de uma empresa, que são as pessoas? Rapaz, tá bombando de pergunta, viu? Verdade, irmão. Eu acho que primeiro, vamos entender o seguinte, que
Só para dar uma incrementada nessa história do ativo, a gente precisa ajudar os líderes das organizações a entenderem que as pessoas não são coisas. E aí essa história do ativo eu reconheço, mas pessoas são pessoas. E nós precisamos tratar as pessoas com a sua individualidade. Então é hora da gente trabalhar com os líderes para poder reconhecerem a necessidade de cada ser humano, em cada aspecto, como ele quer ser reconhecido, como quer a abordagem e tudo mais, e os líderes se aproximarem mais dessas pessoas para ajudá-los a terem entusiasmo nesse período tão crítico, para que a gente não perca energia vital de dentro de nós. Tem gente adoecendo e o papel do líder é manter essa energia em alta, a gente manter esse fluido vital borbulhando dentro de nós para poder trazer saúde. Você comentou uma coisa que eu sempre me lembro, que é como até a nossa linguagem está ainda em transformação, né? As pessoas como ativo, recursos, e isso é um paradigma que vem sendo quebrado e precisa ser quebrado duramente, porque a linguagem é uma fonte de comunicação de uma história, de um movimento que está ficando para trás, né? Outra pergunta aqui, ó. Qual é o papel da gestão humanizada para a inclusão de pessoas recém-formadas? Percebo que, por vezes, as empresas cobram um funcionário já polido. Eu acho que aí tem a ver com formação. O que você pode falar de experiência em relação a isso? Cara, é muito doido, né? Porque imagina que a gente também tem que reinventar o papel. Primeiro, a gente está querendo que essas pessoas cheguem entregando o resultado e não vão entregar, porque a gente precisa ajudá-los na condição da maturidade. E os programas de mentoring, eles ajudam sim, mas eles também destroem o potencial que a gente tem. Porque o programa de mentoring, eu coloco lá um mentor para esse novo profissional, ele vai lá ajudar esse novo profissional a dar os primeiros passos. Mas eu preciso também preparar esse mentor para receber os inputs. Porque se nós estamos preparando a organização de hoje para que essa geração faça gestão no futuro, então a organização de hoje já tem que ter o desenho dessa nova geração. O que eu estou colhendo dessas pessoas que são os supostos mentis, mas que são as pessoas que têm o olhar, que é um olhar diferente do meu, cara. Quando eu vou à praia, paro em frente à praia e olho para a praia, eu vejo a praia de um jeito. A pessoa que é de uma geração que está chegando ao mercado de trabalho, esse mesmo cara vai na mesma praia, no mesmo lugar que eu fui, ele vai olhar de uma outra maneira. Porque ele olha essa praia, no meu olhar é o surf, essas coisas todas. No olhar dessa pessoa é ambientalmente correto, tem outros elementos dentro disso. Então, os gestores de hoje precisam começar a preparar as organizações para receber esse novo modelo mental. E as novas gerações vão trazendo isso, vão trazendo vitalidade e reinventando tudo que a gente tem. Não dá para a gente só querer que eles entreguem trabalhos e processem relatórios. Eles podem fazer a transformação e vamos usar isso da melhor maneira. Eu acho que esse aí já cabe um tema para uma futura live, hein? Gerações no mundo do trabalho. Senhora! Isso aí dá pano para manga demais. Olha aqui, outra pergunta. O que pode ser feito com a alta liderança que não possui uma coerência e um RH que pensa muito em produção? Uau! Interessante então, isso aqui, hein? Perguntas poderosas. Olha, agora veja. Perguntas poderosas. Uma questão interessante. Talvez, França, essa seja uma pergunta de um olhar de um integrante da empresa que sente esse desejo de estar numa empresa que seja diferente, mas que observa essa autoliderança nesse tipo de posição. Acho que aí tem que a gente tem que pensar no olhar dele. Verdade. No olhar dele, olha, por que eu estou falando de perguntas poderosas? Porque a gente precisa desafiar as pessoas através das perguntas. Sim. Um problema que o RH tem é que o RH quer dar respostas. E quando a gente dá respostas, a gente vai levar o nosso modelo mental para uma pessoa que não tem o mesmo modelo mental que o nosso, isso vai dar conflito. As pessoas vão entender aquilo de uma maneira diferente, aí a pessoa não vai acreditar no que você está falando. Agora, se você souber fazer perguntas para essa pessoa, vai ajudá-la a entender que aquilo que ele está fazendo e o resultado que ele está obtendo, ele não é real. Inclusive, sabe aquelas histórias? Vou apanhar dos caras do RH agora. Você sabe qual é o segundo programa a maior tortura que tem para os líderes dentro de uma organização? O programa de performance anual, cara. O primeiro é demitir alguém, o segundo é trabalhar, dar o feedback no final do ano. Então, a pergunta é essa: esse negócio faz sentido? Então a gente precisa começar a questionar as nossas ferramentas e pegar a habilidade também de como questionar as ferramentas das pessoas que as pessoas estão usando, para que eles verifiquem que aquilo não está dando o resultado que ele espera. Às vezes ele está trabalhando de uma determinada maneira e o resultado está sendo ao contrário.
Está sendo um prejuízo enorme. Tanto que quando a gente olha as pesquisas, dizem que nós temos 6 tipos de líderes. 6 tipos de líderes. 2 deles, que e esse pode se encaixar aí, um deles é o coercitivo, que é aquele que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Esse modelo, além de não dar o resultado, ele diminui, arrebenta com o clima organizacional da empresa. O visionário aumenta, o coaching aumenta, o democrático aumenta, todos esses levam mais tempo para chegar no resultado. Mas aqueles que diminuem resultados, um deles é o coercitivo e o outro é aquele, deixa eu mostrar para você como é que faz isso. Entendeu? É o modelador. Né? Não, vem cá que eu vou mostrar para você, eu sei como é que faz esse negócio. Esse cara também destrói o clima organizacional, cara. Então, é demais. Aí tem um terceiro aí, que é já aquele mais vinculado às necessidades das pessoas. Ele não chega no resultado tão rápido, também não chega no resultado no longo prazo, mas pelo menos ele não prejudica o clima, tá certo? Aquele que quer estar bem com todo mundo, essas coisas todas, o político dentro da organização. Sim. Mas vamos lá. A minha recomendação é isso. Faça perguntas fortes, poderosas para esses coercitivos, que eles vão saber que o que eles estão fazendo não dá resultado. Ao contrário de querer argumentar tal. Isso chama-se liderar de baixo para cima, né? Você provocar os líderes a refletir. Tem muita pergunta, França. Acho que a gente não vai dar conta, não. Vou ver mais uma aqui, ó. Cara, que louco. Como garantir que a cultura seja... Essa é legal, interessante, ó. Como manter a cultura da empresa no período de home office, do Gabriel. Pô, muito legal essa, hein? Como garantir essa é legal, cara. Aí viva a comunicação, o espírito da organização no momento de afastamento social. E aí? Verdade, meu. Cada pergunta. E aí eu olho a quantidade de pessoas aí, um monte de gente conhecida, Ney Campelo, a Célia. Tem gente demais aí, cara. Tem gente demais. E com perguntas maravilhosas. Como é que a gente mantém a cultura? Gente, diálogo é fundamental. Mandar o cara para casa e querer manter só o cara em casa, no home office, querendo que ele entregue, não, você precisa criar os mecanismos de conexão com as pessoas. Você precisa interagir. Ser humano, ele produz mais com alto nível de energia. Então, pense no seguinte, como é que você, profissional da área de gestão de pessoas, ou você, líder, vai se conectar com a sua equipe para poder mantê-los energizados? Não só para cobrar projeto, porque tem gente que logo de manhã quer saber se o cara está trabalhando. Não é isso, velho. A pergunta é o seguinte, como é que você se conecta com as pessoas, troca ideias, leva mensagens, fala para a pessoa como é que estão os seus planos longe deles, para eles saberem que você está conduzindo todo mundo para o caminho correto, porque está todo mundo em pânico. Mesmo o cara estando em home office, ele está angustiado, ele não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então, diálogo frequente pode ser uma boa fórmula para isso. Eu vejo muito, França, algumas organizações ter muito dissociado a comunicação externa para o público em geral da comunicação interna. E aí, até em termos de departamento, como se fossem departamentos segmentados. Eu acho que essa seria uma grande oportunidade de juntar toda a esfera de comunicação da empresa para ver artifícios e maneiras criativas de manter a comunicação viva, acesa, a instituição presente na vida das pessoas. Eu acho que só dá mais para uma, hein? Vamos lá. Olha, eu estou perguntando até o que tem escrito na sua camisa. Deu, não deu? Tem mais um aqui, peraí. Tem bastante. Como incentivar motoboys em relação ao crescimento do trabalho deles? Eu acho que essa pergunta a gente pode até ampliar, França. Porque já que a gente está falando de liderança humanizada, eu vou tentar reajustar ela aqui. Essas profissões que estão agora na linha de frente, o que a gente poderia levar para elas, falar sobre elas, sobre o aspecto da empatia, do valor, até profissões como a que acabaram de citar aqui, os motoboys, que não tinham um grande destaque social e que agora são cruciais, né, nesse momento. O que você poderia falar sobre isso? Eu acho que essa é uma boa sacada e tem tudo a ver com o que você fala. Então, cara, olha só que incrível, porque quando a gente vai para aquela história da essência, a gente começou a descobrir que esses caras estavam mais próximos da essência da nossa necessidade humana do que qualquer outra coisa.
E a gente fica escrevendo visões, missões, coisas muito de cadeira, de escritório, para colocar em quadros de parede, mas quem está no dia a dia são esses caras que vivem a realidade. Inclusive, você precisa saber como conectar esses caras e fazer com que todos eles se sintam dentro do negócio. Eu me lembro de uma vez, uma pizzaria, cara, vou contar muito rápido, uma pizzaria resolveu colocar um produto novo, né? Um crostini. Acho que o nome deve ser esse, crostini. Aí mandou uma amostra, cara, só que não trabalhou o motoboy. O motoboy chegou, entregou a pizza e me entregou esse negócio e falou assim, cara, mandaram esse negócio para você, é um produto novo que eles estão lançando. Foi até legal, só que ele falou assim, parece um cavaco. Entendeu? Que aqui na Bahia o povo sabe o que é um cavaco, é como uma casquinha, coisa nesse sentido. Aí, cara, eu olhei para aquele, eu falei, cara, os caras fizeram uma estratégia para produzir o negócio, para colocar um produto novo no mercado, e esqueceram do principal ponto de marketing, que é o cara que vai fazer a entrega do produto. Ou seja, você precisa conectar essas pessoas, colocar todo mundo dentro do jogo. Numa organização não tem gente dentro, não tem gente fora. Todo mundo tem que estar junto. Aí tem um conceito que eu defendo, que é um conceito chamado complementaridade, que é maior do que trabalho em equipe. Trabalho em equipe é cada um faz o seu papel. E cada um faz o seu papel, de vez em quando a gente se espalha e fica cuidando só do nosso papel. Complementaridade é o seguinte, qual é o meu ponto forte que se conecta com o ponto forte do outro, com o ponto forte do outro, porque todo mundo tem seus pontos fortes. Então, não adianta eu ficar brigando com o cara de finanças, porque ele não me dá dinheiro para fazer minhas coisas. Eu preciso me colar nele para saber como é que ele desenvolve a minha competência para eu poder utilizar melhor o dinheiro. E ele, por sua vez, ele precisa colar em mim para entender como é que ele desenvolve mais essa habilidade de humanização. Eu digo para todo mundo que o gestor de finanças da minha empresa é mais gestor de pessoas do que eu. O cara é incrível, velho, é um líder incrível. Fantástico, e o cara trata do quê? Do dinheiro, meu irmão. Só que ele sabe como utilizar isso muito bem, fazer render muito bem, não é não? Então, não deixe ninguém de fora, não deixe o motoboy, não deixe ninguém, nenhuma profissão dentro do contexto do seu negócio, inclusive os seus fornecedores. Ninguém deve ficar fora do jogo. Você deve ter o diálogo apto e franco com todo mundo. Dentro da Costa, nesse período de crise, eu converso com todo mundo, com todos os meus fornecedores, porque eles precisam estar sabendo o que está acontecendo, porque eles conseguem me servir melhor. Uau, a gente está chegando no final já. Eu não queria terminar essa live não, velho. A gente está aqui. Cara, irmão, tem coisa pra caramba ainda para poder dizer, né? Já tem gente perguntando aí, ó, quando será a próxima live? Olha, a gente já vai ter compromissos aí futuros, viu? França, ó, eu queria agradecer demais você aqui. Eu acho que a gente precisa propagar essas falas agora. A gente está vivendo um momento diferente para todo mundo. A gente precisa ter essa esperança viva. Eu acho que muitas empresas ainda estão necessitando de mais evolução nesse caminho. E você, diferente de muitas pessoas que a gente vê por aí, você tem a verdade prática, né? Você tem a parte empírica. E você falou que está escrevendo sobre isso. Fala aí rapidinho, temos 2 minutos. Fala aí um pouquinho. Meu irmão, tem um livro pronto. Tem um livro pronto aí no diálogo com a editora para saber qual é o melhor caminho para lançar. Até porque as livrarias estão fechadas, talvez tenha que sair no modelo e-book. Até isso está sendo reinventado. E tem um outro que já está para explodir também. Um fala sobre negócios conscientes, né? Sobre como engajar pessoas dentro de uma organização. E o segundo, ele vai falar especificamente sobre liderança. Sim. Várias dicas a respeito dessa liderança humanizada. Então vai ser muito bacana, muito bacana. Coisas boas chegando por aí. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, dá aí rapidinho, temos 1 minuto e 40. Como é que fazem? Então, pode ir lá no meu Instagram, @lfrancaoficial. Isso é muito fácil, pode entrar por lá que deixou a mensagem, eu vou estar respondendo, com toda certeza. lfrancaoficial. Eu vou ser muito feliz de poder estar compartilhando aí ideias e trocando ideias com todo mundo. Bom, espero que essa seja a primeira de muitas. Um prazer enorme trocar uma ideia com você. Foi massa, iradíssima. As pessoas estão aqui enlouquecidas. Parabéns, eu sabia que ia ser incrível. Não tinha outra forma de ser. Eu acho que você é extremamente pertinente. O mundo precisa de mais histórias como a sua, de pessoas realizadoras. E estamos juntos. O que você precisar também, estamos aí. Muito obrigado e até as próximas lives. Quem sabe aí fica o convite já, viu? Beleza, meu irmão? Vamos fazer outra assim. Um beijo enorme no coração de todas essas pessoas maravilhosas. Adoraria falar o nome de cada um aí, porque tanta gente linda dentro dessa live. Foi maravilhosa a troca de ideias. Vamos marcar a próxima, tá bom? Beleza. Beijo grande, Lucas. Obrigado.
Valeu. Essa live vai estar aí 24 horas, viu? Um abraço para todos. Abraço, França. Até mais. Abraço, meu irmão. Tudo de bom. Tchau, Tudo de tchau. bom. Tchau.